volta da uma. Muito bem, então, do ponto de vista daquilo que é a evolução das aplicações e dos próprios sistemas ao longo dos últimos anos, acompanhámos muito, desde mainframe agora a serverless computing, bastantes evoluções ao longo dos últimos anos. Começámos muito condicionados pelas máquinas físicas, depois, assim que apareceram as máquinas virtuais, de facto, começámos a soltar-nos um bocadinho mais das componentes físicas e a conseguir mais rapidamente desenvolver um conjunto de aplicações, mas isso mudou muito mais quando, de facto, chegaram os providers de cloud, em que, com bastante mais agilidade, conseguimos obter um conjunto de recursos, e vamos detalhá-los muito hoje. Mas mais do que isso, e mais recentemente também, as componentes de inovação muito mais viradas para serviços de plataforma, que são mais recentes, muito orientadas a microserviços, a containers e a diferentes opções que temos hoje, menos monolíticas, ou seja, menos aquelas aplicações tão pesadas, tão em silo, que tínhamos no passado, e vamos então olhar um bocadinho mais, focar-nos claramente hoje nestas opções que temos de aplicações que podem nascer na cloud ou aquelas que são um bocadinho legacy, como é que se podem transpor para a cloud para tirar daí alguns benefícios também. Eu acabei por pôr este número que achei interessante, ou seja, e já se ouve muito falar de containers, portanto já não é novidade de certeza para ninguém, mas é um número forte e é da uma origem da Gartner, que 50% dentro de um ano, 2020 já há menos de um ano, se for janeiro, e de facto 50% de mission critical a correr sobre containers, portanto é um número interessante e vê-se de facto uma tendência fortíssima de utilização de containers cada vez mais, de forma mais frequente. Em relação a estes 5 caminhos, ou seja, nós na Microsoft acabamos de designar de 5 R's, ou seja, se virem aqui no topo, nesta parte de descrição, são as 5 formas que tipicamente olhamos para modernizar aplicações, ou seja, ou pelo menos para trabalhar as aplicações na sua movimentação para cloud. Começa com a parte do rehost, ou seja, tipicamente o rehost é a forma mais simples, é pegar numa aplicação tal e qual como está, sem transformação rigorosamente nenhuma, e pegá-la num lift and shift puro para cloud, daí já advêm alguns benefícios. Depois temos aqui, de facto, os benefícios tipicamente temos, mais as relações das questões de custo, tipicamente são o driver para este tipo de movimentação, mas depois vêm as outras um bocadinho mais transformadoras, ou seja, as decisões depois, em função... isto vai ficar um bocadinho mais claro também com algumas das descrições do António, que é depois que assessment é que se faz para escolher a opção certa para cada um destes casos também. Ou seja, a seguir veio o refactor, que é um bocadinho o caso da ADSE, ou seja, quando pegámos no portal da ADSE e fizemos umas pequenas transformações que não envolvem código, ou seja, o refactor tipicamente não tem alteração de código, tem sim a alteração da forma como a aplicação está suportada, o que significa que neste caso pode vir de uma VM e ser atachada a mesma aplicação, um container, e ter dali já um conjunto de benefícios na forma como escala, como se recicla essa aplicação, por aí fora. Portanto, o refactor já tem ali um bocadinho mais de transformação, pequenina, não envolve de facto código e tipicamente ir a partir então mais de containers ou serviços de plataforma. Os outros 2 R são mais de rearquitetar as aplicações, ou seja, provavelmente aqui já envolve sempre algumas alterações mais profundas, ou seja, tudo o que é muito legacy foge deste tipo de opções, portanto o que é legacy tipicamente vamos muito para refactor ou rehosting. Quando são aplicações novas ou que permite, pelo menos, criar ao lado um conjunto de serviços adicionais a aplicações que até possam ser um bocadinho mais legacy, de facto, equacionamos rearquitetá-las ou fazer o rebuild delas, ou construir as cloud native, não é? Ou seja, as aplicações de raiz sobre cloud. Aqui, tipicamente, os serviços que utilizamos já são muito mais orientados então a serverless computing, a microserviços e sempre serviços de plataforma, ou seja, já não se desenham aplicações novas com base em VM, portanto, é uma coisa que já passou definitivamente de moda, portanto, não é opção naquilo que são de facto soluções mais recentes. A última, quinta opção, que não encaixa no Azure, mas dando alguns exemplos, é o replace, ou seja, vocês podem ter de facto uma opção de, em vez de estarem a pensar rearquitetar a aplicação, será que algum provider de cloud que já me dá esta aplicação como um serviço? E um exemplo disso é o CRM Online ou o próprio Office 365, em que eu consumo um determinado serviço, já pronto, não tem configuração de especial, ou não é um serviço de plataforma que permita fazer grandes transformações, e por isso tiro partido desse serviço tal e qual como o provider me disponibiliza numa lógica de SaaS. Por exemplo, a SAP também tem o próprio EC, o Enterprise Cloud, ou seja, nas diferentes opções que tomarem, pode também passar por ser uma decisão de eu não quero construir a aplicação à medida e vou tirar partido de um serviço fechado em SaaS. Nesse caso, naturalmente, já não será provavelmente no Azure. Portanto, são um bocadinho estes 5 R's nos desafios de migração para cloud que costumamos passar naquilo que é o ecossistema de aplicações dos nossos clientes. Depois pusemos este quadro que acaba por mostrar um bocadinho em função do objetivo, e depois partilhamos a apresentação para não estarmos exaustivamente a ir um a um,
mas em função do objetivo e destas 4 opções de transformação das nossas aplicações, qual é a tecnologia que também está tipicamente associada? Ou seja, se quisermos rapidamente ir para cloud numa lógica de menor esforço, provavelmente será um rehosting, não é? Que certamente irá mais partido de serviços IaaS, mas depois em função se quisermos ir mais para o extremo oposto, ou seja, de construir as aplicações um bocadinho mais à medida e novas, ou seja, as tais cloud native, ou tirar partido muitas componentes de IoT e de mobile, por exemplo, aqui de facto já faz sentido irmos mais para componentes de serverless e de serviços de plataforma também. Portanto, assim de uma forma breve, depois partilhando a apresentação, ficam com algumas das opções face aos objetivos que o próprio Azure consegue entregar. Este exemplo acaba por ser, ou seja, pegando neste exercício de transformação para cloud, partilhamos aqui um bocadinho o nosso, ou seja, a Microsoft é um provider, uma casa de software, desenvolvimento de muito software, tem muitas aplicações, mais 3.500 como está ali descrito, e qual foi esse nosso percurso, ou seja, partilhando um bocadinho o que é que o IT da própria Microsoft teve em termos de desafio de conversão para cloud. Ou seja, nas 3.500 aplicações, se virem, começando se calhar ali por baixo, 5% delas permaneceram em casa, ou menos de 5%, aliás, a parte mais pequena acabou por permanecer em casa. Tudo o resto foi uma boa oportunidade para limpar muita coisa, logo no topo, não é? Ou seja, 30% acabou por não justificar manter ou construir de raiz, portanto esta parte de 30% foi à volta de facto de eliminar aplicações que já não eram necessárias ou de fazer de raiz, e depois pegar numa percentagem interessante, ou seja, cerca de 15%, pegámos nessas aplicações e transformámos em SaaS, ou seja, que serviços fechados é que nós temos nossos ou de outros. Neste caso, já agora, quando se olhamos aqui para de terceiros, e nós fazemos uma utilização muito forte de SAP, ou seja, temos serviços SaaS da SAP também, o que significa que, em alguns casos, fez sentido fazer esse percurso, portanto, não necessariamente tecnologia só a nossa, portanto, também nós subscrevemos serviços de SaaS a parceiros nossos. Outras, transformámos muito para aquilo que são os nossos produtos, ou seja, o Office 365, como é óbvio, depois a parte do CRM online, como serviço SaaS, o próprio SharePoint, as componentes de DevOps com base no VSTS, que agora a designação é o Azure DevOps, e portanto usámos aqui, olhando nesses tais desafios de transformação das nossas aplicações, muita coisa não quisemos pôr em Azure sequer e adotámos serviços SaaS um bocadinho mais fechados e mais ágeis também. Para tudo o resto, ou seja, cerca de metade, se escolhemos as 3 coisas que já vos referi, de facto convertemos-las então para Azure. Portanto, aqui uma percentagem significativa em que começámos pelas coisas mais simples, ou seja, os 35% estão ali de início, mais pelas componentes de aplicações móveis, portais, ou seja, as coisas que ofereciam menos resistência de conversão para cloud, e depois pegámos em componentes mais da OLTP, e depois alguns sistemas um bocadinho mais difíceis e mais legacy também para transformar para cloud, mas que os migramos sem tanto processo de transformação. Portanto, aqui é um bocadinho um exemplo, face àqueles tais 5 R's que vos descrevi inicialmente, o resultado da caracterização das aplicações que tínhamos, como já vimos bastantes, e qual foi o processo então que utilizámos em cada uma delas. Qual foi a aprendizagem que tirámos disto? E depois está aqui um link em que tem muito mais detalhe, portanto, se quiserem ter um bocadinho mais de tempo sobre este tema de transformação do próprio IT da Microsoft, está depois este link para vos dar mais informação. Quais foram as aprendizagens fortes que tivemos com este exercício? Não é? O que é que tirámos dele? De facto, foi uma grande oportunidade de limpar a casa, ou seja, muitas vezes nestes processos de transformação tem que se olhar para tudo, não é? Ou seja, as interdependências das aplicações, e perceber se de facto todas elas ainda fazem sentido daquela forma, o que significa que a primeira aprendizagem clara foi há muita coisa que é para limpar. Depois esta decisão, ou seja, o estar a definir à partida que é um determinado modelo também é perigoso, ou seja, também convém de facto no processo de migração ir definindo nesse momento também qual é o melhor modelo para acomodar cada aplicação. Portanto, nem sempre é fácil decidir à partida e vamos sentir isto muito com os clientes, ou seja, há várias aplicações que tentamos sempre puxar muito mais para paz, que às vezes têm algumas dependências específicas que nos obrigam a mantê-las mais algum tempo em IaaS e, portanto, a definição deste modelo demasiado cedo acaba por ser um bocadinho perigoso, ou condicionar algumas opções. Do ponto de vista da terceira aprendizagem, fazer muito em fase, ou seja, a primeira, há coisas mais simples, os tais questões dos portais que vos falei, que são fáceis de migrar, ou seja, deve-se começar por essas, ou não se deve começar pelo mais complicado da migração para cloud, como é óbvio, e essas são de facto excelentes candidatos. E na administração pública, eu diria que, sei lá, quase toda a administração pública tem os seus portais em Azure, é super frequente e é das primeiras coisas que vemos. Para além dos temas da externalização do backup, do DR, que são relativamente comuns,
quase toda a administração pública, ou uma grande percentagem, de facto, tem os seus portais já sobre a Azure. Depois começar então pelas as outras, a seguir esta parte mais fácil, pelas outras soluções um bocadinho mais complexas e tentar modernizá-las à medida, ou seja, primeiro migrar como estão e depois ir pegando em pequenos bocados dessas aplicações para as ir modernizando já de forma mais tranquila. Vá lá. Depois o último aspecto é naquelas que são ainda mais difíceis, temos, e vocês de certeza que sofrem isto muito também, ou seja, uma solução que vos foi colocada e que o parceiro que desenvolveu o código já não está lá, ou seja, que acaba por ser difícil depois estar a alterar aquilo que já foi construído porque perderam as pessoas que conheciam profundamente essa aplicação, portanto já uma lógica um bocadinho mais legacy, e começar a tentar complementá-la com algumas componentes serverless também, ou seja, dar-lhe mais funcionalidades com pequenos add-ons que a aplicação vai tendo, que não obriga a reconstruí-la, mas que pode ir melhorando pelo menos com um conjunto de funcionalidades adicionais. Portanto, depois está o tal link com um bocadinho mais de informação. Avançar só um bocadinho então para falar um bocadinho mais nos diferentes extremos, ou seja, um desenho mais tradicional de uma aplicação, aquela que estão mais habituados, multi-tier, não é? Ou seja, tenho a minha componente mais da parte front-end e depois da minha base de dados, com as diferentes camadas da interface com o utilizador, da camada lógica de negócio e a camada de acesso aos dados. E mostrar-vos outro exemplo, que é um bocadinho extremo, ou seja, que é para mostrarmos opções diferentes, não necessariamente tão complexas como é óbvio, mas dar-vos um exemplo de uma arquitetura já muito mais orientada a serviços PaaS, ou seja, que se vai sentindo que se pode ir incrementando determinado tipo de serviços. Vejo aqui do lado esquerdo, por exemplo, uma componente de análise de sentimento, não é? Ou seja, já agora uma aplicação para suporte a um hotel, que vai adicionando com estas tais pequenas pecinhas de leque que o Azure tem, diferentes componentes. Que vantagens é que isto tem? Ou seja, conseguimos ir, de facto, introduzindo novas funcionalidades se tivermos que evoluir alguma dessas componentes também, o facto de ser menos monolítico, de ser um bocadinho mais pecinhas de Lego, é fácil evoluir essa componente sem ter impacto depois em todas as outras. Portanto, o facto de fazermos estas arquiteturas mais orientadas a estas peças de bloco ajuda-nos no processo de evolução depois da própria aplicação também. Ou seja, aqui componentes mais das recomendações, por exemplo, com Databricks, ali análise de sentimento com Códigos DB, conjunto de APIs, a integração com o Twitter, a ferramenta de autenticação que o Ricardo também já conhece, depois as componentes web, ou seja, não querendo assustar com muitas coisas, ajuda a perceber pelo menos de facto estas arquiteturas com estas peças são mais fáceis de evoluir e de alterar depois as suas diferentes componentes. Terminando só com um slide que acaba por ser interessante, e o Azure se calhar vão sentir nestas diferentes opções também, e o que é que eu devo escolher, ou seja, em função de cada arquitetura acaba por ser desafiante, pois há religiões que gostam mais, o Ricardo Fiel que cá está e o próprio Tiago têm várias coisas a dizer em relação a isto, mas se devo usar a AKS, o Azure Service Fabric, há religiões diferentes que em função de cada gosto acabam por encaixar num determinado tipo de serviço. Mas em função das tais aplicações e arquiteturas que eu quero ter, um bocadinho mais monolíticas, mais tradicionais, que é a primeira linha, portanto, mais aquelas que tipicamente conhecemos como um portal simples, de facto a migração dessa aplicação beneficia em ir para o Azure App Service, ou seja, o dos serviços mais frequentes que temos à volta das aplicações web. Mas se tivermos depois aplicações em tier, por exemplo, pode ser de facto mais interessante pô-la em containers, com componentes de orquestração. Se for Windows, tipicamente encaixa melhor em Service Fabric, não é rigoroso, daí a tal questão religiosa que vos dizia há pouco. Se for Linux, tipicamente encaixa melhor em Azure Kubernetes Services, que é uma componente de orquestração em Kubernetes para containers. Ou se for Cloud Native, seguramente não vai fazer muito sentido estruturar mesmo em PaaS em App Service, mas sim em componentes de containers ou microserviços, ou mesmo Serverless Computing, usando Functions, por exemplo. Depois, em último caso, novamente, algumas recomendações para correr batch ou jobs, também com componentes quer de batch, quer de Functions também. Eu terminava só dando assim alguns exemplos depois das opções que podemos escolher, que nem sempre é fácil, ou seja, depois o nosso papel enquanto Microsoft é ajudar-vos a perceber quais destas opções, face às arquiteturas de aplicações que pretendem construir, quais são as opções do Azure que melhor ajudam a acolher essa arquitetura. E pronto, do ponto de vista de introdução, pelo menos agora vou-vos deixar e passo então para o caso da ADSE, em que se juntou o João, o Tiago e o António para vos descrever um bocadinho o que é que foi este passo da aplicação do site institucional da ADSE para